Em agosto de 2023, existia uma certeza em qualquer torcedor brasileiro. O Tiquinho Soares, na época jogador do Botafogo, tinha que ser convocado para a seleção brasileira. A fase que o atacante vivia era sensacional e tudo estava dando certo para ele. Era o grande nome de um Botafogo que nadava de braçada para terminar o ano com o título brasileiro de 2023. Ninguém precisa explicar que o Tiquinho Soares, no final das contas, não foi convocado para a seleção brasileira e que o ano do Botafogo, que era para terminar glorioso, terminou como uma grande decepção. Mas pouca gente se atentou em um detalhe que fez tudo isso mudar, principalmente para o atacante que hoje vive uma fase complicada no Santos, sendo questionado pela torcida e nem de longe lembra aquele Tiquinho Soares que brilhou com a camisa do Botafogo e que todos queriam na seleção brasileira. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e por que é que o jogador passou por esse momento tão complicado? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, cara, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, notícias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão e aqui pro canal, se inscreve e deixa um like no vídeo, beleza? Né? E sobre o Botafogo, até esqueci de agradecer também publicamente aqui ao Botafogo por todos esse tempo que eu passei lá, 2 anos e meio, quase 3 anos. Agradecer pela oportunidade que me deu de voltar ao Brasil e de vestir uma camisa grande, né, do futebol brasileiro. Muito feliz, mas como eu falei, eu passei um ano 2023 bem complicado. Para mim particularmente foi o pior ano da vida. 2024 também, assim, eu ganhei, fui campeão e tal, mas tá meio baleado ainda, né? Mas, cara, tô muito feliz de ter vindo pro Santos. Tenho certeza que foi na hora certa a escolha que Deus fez para mim, né? Para meus familiares. Como eu falei, agora eu prometo honrar essa camisa aqui com unhas e dentes e bora que bora. Quando o Santos anunciou em janeiro de 2025 a contratação do atacante Tiquinho Soares, o torcedor santista respirou aliviado. Ele sabia que agora o clube da Vila Belmiro tinha um camisa 9 que sabia e muito fazer gol. Para o Santos, contratar um jogador não é uma tarefa fácil. A questão financeira, vindo de uma Série B, e mesmo com o peso da camisa e sendo também um clube gigante, a gente sabe que é difícil competir com outros clubes que estão mais estruturados, principalmente financeiramente. É claro que o fator jogar com o Neymar ajudou e muito o Santos fazer algumas contratações nessa temporada. O problema é que o Tiquinho Soares, que o torcedor santista esperava, aquele de 2023 que arrebentou no Botafogo, aquele Tiquinho Soares de fato nunca chegou ao Santos. Não chegou porque na verdade o próprio Tiquinho que brilhou no Botafogo sequer saiu de lá para ir pro Santos. Aqui no futebol brasileiro, o Tiquinho não era muito conhecido não quando ele chegou ao Botafogo em agosto de 2022. É um cara que foi revelado pelo América de Natal, passou pelo Botafogo da Paraíba e vários outros clubes menores, até que ele chegou ao futebol português. E lá, meu irmão, ele deslanchou. Passou pelo Nacional, pelo Vitória Guimarães e aí chamou a atenção do Porto, para onde ele foi. E cara, jogou muita bola, fez seu nome. No Porto, ele disputou 140 jogos, marcou 64 gols, fez história por lá e depois se aventurou no futebol chinês e também no futebol grego, defendendo o Olympiacos antes de voltar para o futebol brasileiro para jogar pelo Botafogo. Ele chegou sem muita expectativa da torcida e jogou muita bola no Glorioso, cara. Em 2023, ele era o melhor atacante do futebol brasileiro e merecia demais uma convocação para a seleção.
Com certeza ele estaria na lista do Fernando Diniz não fosse aquela lesão. Mas num jogo contra o Cruzeiro que o Botafogo empatou com a Raposa, o Tiquinho numa disputa de bola qualquer viu o pé ficar preso no gramado e teve uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo. Ele teve uma lesão rara, uma lesão interna no joelho, mas não é uma lesão irrecuperável, tanto é que apenas 6 semanas depois o Tiquinho já estava de volta no Botafogo podendo jogar normalmente. O problema é que desde que voltou, o Tiquinho não mostrou a mesma qualidade. Ele teve problemas ali também no elenco com o Bruno Lage, o treinador que chegou, teve racha no elenco do Botafogo, coisas que ficavam evidentes mesmo que entre linhas e fez a equipe perder o título do Campeonato Brasileiro, o título mais fácil da história quando a taça já parecia estar nas mãos do clube. Antes daquilo, tudo estava maravilhoso pro Tiquinho. O cara viveu uma situação que foi de pouco conhecido a um cara que todos pediam na seleção brasileira. Mas a vida como ela é, num estalar de dedos muda tudo. E nos bastidores, mais do que a lesão no joelho, mais do que qualquer outra coisa, o Tiquinho vivia algo extremamente complicado. Uma lesão, uma cicatriz que não cura, não sara, tá sempre ali aquele machucado. E eu não tô falando do joelho, cara. O Tiquinho viu o pai, de quem era muito apegado, adoecer, enfrentar um câncer, numa batalha que durou mais de 1 ano e que ele era o cara que acompanhava o pai pra tudo. Muitas vezes mal dormia porque passava a noite no hospital, mal treinava porque tava com sono e viveu tudo isso em silêncio, sem falar nada pra ninguém. Irmão, ele ia pro treino e ele não mostrava pra ninguém que o pai dele tava mal. Eu não sei qual seria a minha reação. Eu acho que, eu sendo botafoguense, eu acho que eu não ia nem treinar. Já começa aí, eu não ia nem treinar. Eu ia ficar com meu pai lá e... Por isso que eu falo, o cara tem que ser forte. É que, na verdade, eu tô falando o que eu acho, né? É hipótese, né? Porque não dá pra saber qual é a reação, cara. O pai do cara... O cara é apaixonado no pai. E quando tu vê, assim... E foi tudo muito rápido, entendeu? Ele descobriu, o pai dele já internou. Um momento maravilhoso dele, né? É, pô. E ali começou, cara. Vou te falar. Momento da carreira dele, pô. Ele tava no melhor momento da carreira dele, cara. Assim, e eu não tô falando aqui que o Tiquinho tem que ficar com pena do Tiquinho. Não, eu tô falando só que o cara é muito forte, irmão, entendeu? Tipo assim, não, pô, é porque é o clube. Porque torcedor é assim, eu tô falando porque torcedor fala, tá com pena do Tiquinho, pô, não sei o quê. Não é pena, eu tô falando que o cara é muito foda, pô. Uma coisa é quando você tem uma relação com seu pai, que ela é difícil ou que ela é distante, mas essa não era a realidade do Tiquinho Soares. Ele sempre foi muito apegado com o pai, tinha ele como um ídolo, como um herói, e perder alguém assim, cara, é muito complicado. Mas o Tiquinho sempre falando do pai dele, cara. Sempre. Cara, ele fala, meu ídolo é meu pai. Entendeu? Pô, isso tô falando há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Perder mais que um pai, perdeu um ídolo. Não, ele perdeu um ídolo, entendeu? Então, pô, você via a sofrência dele com aquela situação toda, entendeu? E depois, quando o pai dele falece, a gente se encontra no hospital. Porque ainda tem você tá falando do período que o pai dele ficou doente, né? Exato. Foi um longo período, Ficou né? muito tempo doente, cara. Então, assim, quando a gente encontra ele no hospital depois do falecimento do pai, aí vai eu, o Rafa, o Tietê, mais alguns jogadores. Caraca, só, mano. A gente encontra ele no hospital e ele tá bem. Tiquinho tá bem, pô. Você fala... porque você tava esperando um cara destruído, né? Sim. Tava esperando um cara destruído. Ele fala, pô, Marçal, meu pai descansou. Foi mais de 1 ano com o Tiquinho Soares vivendo essa batalha com o pai dele. Infelizmente, o pai do atacante não sobreviveu. E o Tiquinho, quando soube disso, ele não chorou, não esperneou, ele estava tranquilo, dizendo pros amigos que o pai tinha descansado. Se na vida pessoal as coisas não estavam fáceis, profissionalmente o Tiquinho também não viu as coisas melhorarem. No Botafogo, o Igor Jesus se firmou como titular, chegou na seleção brasileira e o Tiquinho Soares perdeu espaço no Glorioso. Por isso, acabou deixando o clube para ir jogar no Santos. Hoje, no Santos, depois de toda a expectativa da torcida, a gente pode dizer que o Tiquinho é um jogador irreconhecível, não tem ido bem com a camisa do Santos, não consegue fazer gols e, obviamente, a cobrança da torcida vem pesada em cima do jogador porque se esperava muito dele. Em 22 jogos, são só 6 gols marcados. É bom dizer que o time do Santos é muito ruim e não ajuda o atacante. O fator jogar com o Neymar é algo que pouco importa. O craque da camisa 10 passa mais tempo no DM do que em campo, não porque quer, mas assim que é. A gente não consegue mensurar o quanto uma lesão no joelho pode atrapalhar a carreira de um jogador. E se uma lesão no joelho é difícil de explicar, imagina uma lesão como essa, uma lesão no coração, a perda de um pai, de um ídolo, de um amigo, de um herói.
Imagina esse cara. Eu sei que você pode dizer assim, pô, mas é normal, né? As pessoas morrem, né? Perder um pai. Várias pessoas passaram por isso. Mas o cara era muito apegado com o pai. Imagina toda vez que ele vai jogar agora, ele pensa, pô, meu pai não tá vendo, não tá assistindo, não tá torcendo, não tá lá vibrando. Sei lá, depois do jogo ele não vai me cornetar por um gol ou outro que eu errei. E tem lesões que infelizmente não saram, sejam no joelho ou onde for. Eu espero que o Tiquinho consiga dar a volta por cima no Santos, porque ele é um cara muito gente boa, todo mundo fala bem demais dele, é um cara que é mais do que tudo amigo dos amigos e também é um baita de um atacante, um jogadoraço que infelizmente tá vivendo uma fase complicada que é difícil de explicar. Mas e você? Sabia que na vida pessoal o Tiquinho tava passando por tudo isso? Tinha passado por tudo isso? Cara, mais de um ano na batalha com, sabe, o pai lutando pela vida. Aquele pai que, enfim, é aquele paizão pra você, irmão. É muito difícil, cara. Mas e você? Acredita que ele vai dar a volta por cima no Santos? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.